11 horas em ponto, voltamos com entrevista importante aqui para que nós possamos falar sobre o anúncio do governo federal, com a missão de baratear alimentos no mercado, né, para que as pessoas possam minimamente sair com a sacola ali minimamente cheia e não com essa sensação de que a inflação comeu metade de tudo. Mas foram feitos os anúncios, algumas pessoas vão olhar e dizer, poxa, legal, olha, isso aqui pode dar certo. Dente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, bem-vindo, obrigada pela gentileza de conversar conosco. Eu imagino que o consenso geral seja, primeiro, que bom que existe um movimento para tentar reduzir o problema da população. Ponto. Agora, o movimento escolhido pelo governo, de que maneira o senhor avalia? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo espaço, um prazer falar com vocês na CNN. Veja, uma questão pontual, né? O governo tenta criar algum tipo de iniciativa para mostrar resultado nessa questão do preço dos alimentos, mas, ao nosso entender, são medidas que não vão ser efetivas, não vão ser eficientes a curto prazo. O simples fato de isentar tarifas de importação de diversos produtos que são, em larga escala, produzidos pelo Brasil, citar um exemplo, café, por exemplo. Quem produz café no mundo que não o Brasil? Né? A gente exporta para o mundo inteiro. Mesmo caso açúcar, a gente vende para todo lugar. Da onde a gente vai comprar açúcar? Aonde que isso vai chegar mais barato aqui para nós? A carne brasileira é a mais barata do mundo, até pela alta escala que tem, enorme escala de produção que tem no Brasil, e que exportamos para diversos, mais de 180 países, se eu não me engano. Isso tudo não gera um impacto direto na população, não gera impacto direto lá no preço, na gôndola. É importante ter uma iniciativa, é importante que haja algum tipo de ação, mas a principal ação que o governo tinha que fazer e que a gente tem reiterado sempre, inclusive mandamos um documento ao governo um pouquinho antes do Carnaval, na sexta-feira antes do Carnaval, sugerindo 20 medidas para que buscasse baixar o preço dos alimentos, que é justamente a questão de cortar gastos. Não existe possibilidade de a gente resolver o problema da economia, o problema da inflação, quando há necessidade do aumento de juros, quando há necessidade de desconfiança, aumentar a desconfiança do mercado, porque o governo não faz o mínimo, que é cortar gasto e fazer um verdadeiro ajuste fiscal. Essa é a grande preocupação, recuperar a economia para que a economia esteja aquecida a ponto de podermos ter dentro do mercado uma situação mais confortável para os preços para o consumidor. Deputado, nós estamos aqui também com Fernando Nakagawa, também com Basília Rodrigues e agradeço mais uma vez a gentileza da presença do senhor num dia importante de repercussão, né, em cima dos números e de até que ponto isso vai gerar efeitos bons para a população. Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Obrigada, deputado, pela presença aqui no nosso Live CNN. Como que os senhores receberam também essas medidas? Elas podem ser interpretadas como uma forma de pressionar o produtor nacional? Porque elas atacam, né, reduzirão o preço, a gente imagina, dos produtos importados, né, com essa decisão de zerar a alíquota dos importados. Como é que os produtores nacionais se viram colocados neste anúncio? É uma forma de pressioná-los, até de demérito, desprezo ao que é produzido aqui no Brasil? Passa uma impressão de que os produtores nacionais podem estar segurando estoques para forçar a alta de preços. Eu queria que o senhor colocasse esses assuntos, todos esses elementos nos devidos lugares. Vamos lá, vamos por partes então, Basília. Obrigado pela tua pergunta, cumprimentar também Nakagawa. É o seguinte, gente, nós temos uma situação muito clara no Brasil que não existe falta de oferta, ou seja, os produtos estão na gôndola do mercado. Não tem ninguém segurando o produto para vender mais caro, pelo contrário, a gente não tem nem capacidade de armazenagem para isso. A armazenagem do produtor rural brasileiro é o caminhão indo para a distribuidora, indo para o silo, indo para o porto, indo para a cerealista para poder virar produto lá no mercado. Então isso é uma completa inverdade. O preço do café, a gente tem que entender um problema que nós tivemos de chuva, de problema de produção, um problema seríssimo de produção mundial do café que fez com que o preço explodisse. Não é uma questão que o produtor... Aliás, essa inflação de alimentos, esse preço direto para o consumidor lá no final, chega no bolso do produtor. O produtor não tem ganho real com isso, né? Tem uma gama enorme de atravessadores nisso. Outro ponto, o governo convidou para uma reunião e convocou uma reunião para tratar de preço de produto do mercado, para reduzir preço de alimentos, só a indústria. O produtor não estava nessa mesa.
foram 5 ou 6 entidades da indústria, que tem todo o seu valor, que tem todo o seu mérito, inclusive estão no IPA lá junto com a gente, no Instituto Pensar Agro, que é o nosso think tank de agro lá, que tem uma parceria com a FPA, mas que efetivamente não representa o pensamento do produtor rural, representa sim o pensamento da indústria. Então, por exemplo, para a indústria de carnes, pode não significar ou ser positivo, por exemplo, abrir importação de milho. Para o produtor de milho, isso gera um problema. E mais, o timing não tem nenhum acaso na temporalidade ou no período que foi escolhido para fazer esse anúncio. A safra, daqui a algumas semanas ou mês, está nos mercados. A safra está sendo colhida no Brasil inteiro. Os preços, obviamente, com o aumento de oferta, vão diminuir. Então, o timing é todo calculado para que haja algum tipo de vitória, mesmo que seja uma vitória de pirro do governo, mas que haja algum tipo de anúncio positivo por parte do governo. O nosso entendimento, Basília, é que a solução mais efetiva e mais eficiente seria a gente diminuir tributos de importação, sim, mas diminuir tributos de importação dos insumos agropecuários que nós usamos para produzir, que são caríssimos, lastreados em dólar e que poderiam baratear muito o custo de produção no Brasil. Aí sim a gente teria produtos muito mais baratos na gôndola do mercado, porque o custo de produção seria muito menor. Essa seria uma medida efetiva, como também diminuir o tamanho do Estado, né? A gente diminuiu o tamanho da máquina, cortar gasto público, que suscitou em toda essa condição do aumento de juros. Vamos lembrar que há um ano atrás a equalização de juros para o Plano Safra foi algo em torno de 12%. Hoje nós estamos falando em equalizar já 15%. Isso fica muito mais caro, custa muito mais caro para o governo que não tem esse dinheiro para fazer. Então é uma sequência de problemas que a curto prazo não terão eficiência. Nakagawa? Obrigado, Elisa. Presidente, obrigado por estar com a gente aqui. Eu queria ouvir, do ponto de vista econômico, o potencial impacto dessa medida em dois aspectos. O primeiro, olhando para 2024, presidente, quando o governo tomou uma medida bem parecida com relação ao arroz, diante do que aconteceu no Rio Grande do Sul, da tragédia climática. A partir dessa medida, que foi anunciada lá no finalzinho de abril, comecinho de maio, nós tivemos 5 meses seguidos, assim, 5 meses a partir daí, com queda do preço ao consumidor do arroz e um aumento do volume bastante expressivo das importações. Teve mês que as importações mais que dobraram em um ano. Naquela situação, aparentemente, os preços aqui no Brasil pararam de subir, ou pelo menos começaram a cair, porque no exterior eles continuaram a subir. Por que dessa vez o efeito não será igual? E aí, emendando uma outra situação, presidente, com todo respeito, em 2022, o governo Bolsonaro tomou uma atitude exatamente idêntica, com queijo, açúcar, macarrão, margarina, café, óleo de soja e etanol. Mas na época, a FPA não criticou. Por que agora é diferente? Vamos por partes então, Nakagawa. A crítica, e é uma crítica pontual, não efetivamente ao esforço do governo de fazer uma medida, mas ao resultado efetivo que ela pode ter. Acho que é muito mais importante a gente valorizar a indústria nacional e o produtor nacional do que efetivamente a gente beneficiar os nossos concorrentes. Nós tivemos um problema com enchentes no Rio Grande do Sul, que isso gera um problema gigantesco de safra, mudou todo o cenário efetivamente do que é a produção de arroz. Essa produção de arroz teve um problema sério, mas vamos lembrar o passado também, não podemos esquecer os percalços do caminho. Nós tivemos que denunciar uma compra fraudulenta de arroz que estava sendo feita pelo governo, tivemos que evitar essa compra, caiu gente do Ministério, inclusive. Então, isso tudo foi uma sequência de problemas e depois, com a regulação dos estoques de arroz, as coisas se resolveram. Hoje não há um problema de estoque. Não há um problema de estoque em relação aos outros produtos. Pelo contrário, os produtos estão aí com os estoques normalizados. O que temos é um problema de economia, um problema de inflação. Se lá atrás, no governo Bolsonaro, lembre-se, vamos deixar muito claro, no tempo de pandemia, em que existia um problema seríssimo mundial nos mais diversos produtos, houve necessidade de temas como esse, e não cabe a mim fazer o juízo de valor se A ou B estava certo ou estava errado. O que gera preocupação para nós hoje é que durante 2 semanas foram planejadas ações do governo para anunciar pontos positivos para diminuir os preços lá na gôndola, o custo para o consumidor, e as medidas anunciadas ontem são medidas que a curto prazo não vão gerar efeito nenhum. Na verdade, é um timing perfeito para a safra que vai entrar nos mercados agora e que vai gerar um resultado positivo. Então,
essa preocupação de que a gente tenha medidas efetivas como, por exemplo, baratear o custo de produção, resolver gargalos. Lembrando que só nessa safra nós estamos pagando o dobro do custo de frete do que estavam pagando na safra passada, ou seja, existe um custo de produção muito mais alto e são gargalos que a gente vai enfrentando e mesmo assim os estoques estão normais, a oferta está normal e o produtor está fazendo sua parte. Presidente, obrigado. O senhor pontuou aspectos absolutamente importantes nesse debate. A FPA divulgou há poucos dias, antes do Carnaval, um documento muito forte, né, cobrando ou sugerindo itens para tentar reduzir o preço dos alimentos. E no documento o senhor deixa muito claro que a grande preocupação era com uma eventual medida heterodoxa do ponto de vista econômico. O que está sendo anunciado, o que está sendo proposto, o ministro Fávaro disse que é a primeira etapa só. Tem algum grau de heterodoxidade aí em termos econômicos? Não, acho que nessas medidas não, né, Cacau? Essas medidas são medidas pontuais que o governo tem todo o direito de fazer, né? Obviamente tem que passar pela Camex, existe todo um prazo de tramitação, leva aí praticamente mês e meio para elas se tornarem efetivas. A medida heterodoxa, que nos gera bastante preocupação, é fazer uma retenção, como tinha no governo argentino durante anos, que quebrou a agricultura argentina, criar cotas de exportação, taxar exportação de alimentos, fazer com que a produção agropecuária brasileira perca completamente a sua competitividade. A nossa preocupação é que tem muita gente do governo que defende isso. Aliás, já externaram isso algumas vezes, alguns setores do governo, e isso gera uma preocupação grande e terá uma reação condizente e contundente com a gravidade desse fato. Agora, a preocupação é de todos para que a gente consiga ter alimentos mais baratos na gôndola. O fato é que nós tivemos problemas com o Plano Safra. Na semana passada tivemos um grande enfrentamento com o governo em relação ao corte do Plano Safra, coisa que em 24 horas o próprio ministro Haddad veio à frente do problema e apresentou uma medida provisória para resolver. Problema que não existiria se não tivesse aumento de juros, porque, obviamente, o aumento do juro que gera a equalização mais cara e acaba o dinheiro. A gente precisa conseguir ter, no planejamento real, o apoio para aqueles que efetivamente produzem alimentos e que precisam do apoio, que são os produtores rurais, os pequenos, os médios produtores, que precisam conseguir ter crédito mais barato para produzir cada vez mais e melhor e, obviamente, fazer com que a oferta hoje suficiente se torne ainda maior para baratear os preços lá na frente. Agora, em julho, a gente tem que planejar Plano Safra. Vamos falar de uma equalização de juros que deve chegar em 15%. Para fazer equalização de 15% é muito mais caro de fazer de 12% do que foi nesse Plano Safra atual. Então, a gente precisa conseguir encontrar espaço fiscal para fazer com que o governo cumpra a sua parte, que é o que custa para o governo dessa equalização condizente para poder atender os produtores. Lembrando que temos a questão do seguro, que nós temos o problema do Rio Grande do Sul, que agora não é mais água, o problema agora é seca, como tivemos o problema no Mato Grosso do Sul também de seca. Então, são problemas que precisam enfrentar na nossa agropecuária, que são os responsáveis aí pela geração de alimentos no país. Basília? Lupion, então, em síntese, eventuais reduções no preço dos alimentos, na variação do senhor, se acontecerem, vai ser em consequência dessa grande safra maravilhosa que está vindo aí, não exatamente pelos efeitos dessas medidas que o governo está dizendo agora, né? A minha pergunta, pontualmente, tem a ver com o diálogo dos senhores com o governo. O senhor acabou de fazer uma crítica dizendo que os produtores não foram ouvidos, mas os empresários da indústria, sim. Naquela mesa de anúncio, tinha o Ministério da Indústria, mas tinha também o Ministério da Agricultura. Como o senhor descreve hoje o nível de diálogo, por exemplo, da FPA com o ministro Fávaro? Veja, não é uma questão de diálogo ou não ter diálogo, Basília. Nós tivemos nossos desentendimentos, isso é natural, nós representamos um setor, aliás, a Frente Parlamentar da Agropecuária só existe para proteger os interesses do setor agropecuário, principalmente dos produtores rurais do Brasil. Essa é a nossa essência, para isso que a bancada foi criada, a frente parlamentar foi criada, e cada vez que o nosso produtor for atacado ou for prejudicado, a gente vai reagir, essa é a nossa obrigação. Eu passo a régua e viro a página com a maior facilidade do mundo. Nosso papel é fazer essa reação, é fazer esse contraponto e mostrar quais são os problemas apresentados pelo governo A, B ou C. Não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, é uma questão sim pontual de defender os interesses dos nossos produtores. Nós continuamos com articulação política, nós continuamos tendo interlocução, nós continuamos conversando com o Ministério da Fazenda, conversamos com o Casa Civil, conversamos inclusive com o próprio presidente Alckmin. Então são temas aí que geram para a gente bastante oportunidade de diálogo. Lembrando, nós estamos numa situação em que
o setor agropecuário enfrenta problemas de viés ideológico, né, e de posicionamento político. Esse é um problema sério. Nós estamos hoje conversando sobre redução de preços de alimentos. O presidente da República vai hoje visitar acampamento e assentamento do MST, fazer medidas para um movimento invasor. Então, fica toda essa crítica em relação ao viés ideológico da questão da política agrária do governo, mas o reconhecimento de que a gente precisa de muito diálogo para conseguir vencer os gargalos do país, né? Pedro Lupion, obrigada pela entrevista e confesso que deu até um ufa ao saber que vocês então dialogam, que conversam, que estão ali para além até das questões ideológicas, mas que os setores são ouvidos. Obrigada pela gentileza, por ter estado ao vivo aqui com a gente no Live CNN. Obrigado. Só um detalhezinho, esse ufa seu é algo que a gente tem que deixar sempre muito claro, que quando a ideologia entrar na mesa da conversa, a gente nunca consegue resolver os nossos problemas. A gente precisa deixar de lado um pouco as questões partidárias e enfrentar de fato os problemas do Brasil. E hoje o problema sério do Brasil é o apoio à agropecuária. Em prol dos brasileiros e brasileiras. Perfeito, deputado. Muito obrigada, hein? Obrigada pela gentileza. Bom dia. Obrigado a vocês.